os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalhando-se por toda a superfície da terra, e semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. São chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos a participar do divino concerto, fazendo a vontade de Maria e do Pai que estão no céu. Bom dia, minhas queridas ouvintes. Desejo para vocês um domingo muito especial, principalmente porque essa nossa Uberlândia já é especial demais e viver nela já é um fator de alegria, de progresso. Obrigada a todos os ouvintes por me deixarem entrar em suas casas, por me aceitarem com tanto carinho. Agora chegou aquele momento muito especial que eu estou aqui também com o meu copinho de água, porque eu também sou filha de Maria, de Deus. E nesse instante, vamos preparar. Olha, você que perguntou se podia pôr o radinho na cama do seu bebê para ver se ele dorme à noite, pode sim, porque tudo aquilo que vai em palavras, em prece, vai impregnando o seu ambiente, porque vocês entram em sintonia com os espíritos superiores. E ao entrar em sintonia com os espíritos superiores, eles energizam a casa de vocês, levando essa bioenergia do plano espiritual e faz com que tudo fique bem. Já disse, tudo pode ser frutificado. É só entrar em sintonia e vocês estarão ouvindo através da prece, sentindo através da prece a presença dos nossos emissários. Então vamos nos preparar nesse momento com alimentos que serão feitos, principalmente salada sim. Aquela saladinha que nas novelas da Globo, com contenção de despesas, fala, faz uma saladinha. Pois essa saladinha, se puser o radinho perto, vai ser para lá de fluidificada. Então, vamos nos preparar. Agora, contritos, é hora de orar. É hora de requisitar a misericórdia de Deus para as nossas muitas culpas, para os nossos muitos erros, para as nossas muitas esperanças, para as nossas alegrias. Mãe Santíssima, com a fé de almas que anseiam ser cristãs, procuramos sua misericórdia nas situações angustiantes da vida. Rogamos, Mãe Sublime, que não nos desampare, que sua mão protetora abra todas as portas de nossas almas, para que entre a saúde, a paz, as amizades sinceras para todos nós. Mãe de Jesus e nossa Mãe, que encontremos através do palavra e do trabalho e do esforço, prosperidade e serenidade de espírito para a nossa família, com um coração cheio de confiança e fé em sermos atendidos. Suplicamos, doce Mãe, que nos dê força para superar sofrimentos, tribulações, enfermidades, necessidades de corpo e espírito. Mãe Santíssima, todos nós erramos muito, seja em pensamento, ação, palavras. Conceda-nos compreensão para não odiarmos a quem nos prejudicar, sejam inimigos visíveis ou invisíveis, mas que sua misericórdia envolva todos os corações, nos livrando de todo mal, hoje, amanhã, sempre. Que assim seja.
Meus queridos ouvintes, hoje eu trouxe um caso. Esses casos que a vida conta. E foi de uma mãe que veio lá de São Bernardo do Campo. O filho dela é metalúrgico. E ela veio através de uma amiga que reside em Uberlândia, para entrar em contato com o Dr. Bezerra, para ajudar o lar do filho dela, para ter uma explicação para o comportamento do filho dela, que por mais que ela busque, ela não encontra explicação para isso. Eu, na verdade, há uns mais de 30 anos atrás, eu vi um caso semelhante, bem parecido, em Belo Horizonte. Se trata da rejeição da gravidez do homem pelo feto que a mulher está gerando. Eu vi um caso desse, mais dramático, igual o caso dessa senhora, eu não havia visto nunca. Ela disse que quando o filho dela conseguiu entrar para uma fábrica montadora na ABC, ele era um rapaz espírita, fazia muita caridade, e um dia deixaram na porta dela uma menininha, parecia um filhinho de Índia. E eles pegaram essa criança e ela então falou, olha, eu vou levar para algum orfanato, porque eu tenho pressão muito alta, sou diabética, como que eu vou criar essa criança? E ele falou, não, mamãe, eu vou ajudar você a criar essa criança. Deus vai dar força, a senhora vai ver. Nós vamos adotar essa criança e a senhora pode colocar essa criança no meu nome e no seu. Meu filho, como? Eu sou viúva. Como eu vou pôr essa criança no meu nome e no seu? Você é solteiro. Como eu vou fazer? Aí resolveram, então, conversaram no cartório e colocaram a criança como sendo uma criança filha dele. E ele, então, conseguiu, com uma prima que eles tinham, para colocar, só para essa criança ter pai e mãe. E colocaram o nome de uma prima que era deficiente física e que nunca poderia ter filhos porque ela tinha um atrofiamento de ovário. Então, ficou realmente uma caridade. O filho que ela não poderia ter, que ela iria cuidar, ajudar, porque ela tinha uma deficiência física, mas ela era muito inteligente, apta, até telefonista. Então, colocou no nome dele dessa prima. Ficou uma coisa assim, de família, mas a criança ficou com o pai e com a mãe. Uma história muito bonita. Aí apareceu na casa deles a namorada do irmão dele mais velho. Essa moça chegou lá, ela já namorava o irmão dele há 4 anos, chegou lá e falou que estava grávida e que o irmão dele estava querendo abortar a criança. E ele disse, você não vai abortar, isso é um crime. Você não vai fazer o aborto de jeito nenhum. Meu irmão vai assumir essa criança sim. Nem que eu tenha que pegar a certidão dele e levar no cartório. Ele vai assumir essa criança. E ela chegou, então, assim, cheia de esperança na casa dela, mas à noite o rapaz falou, olha, você quer assumir o filho? Você assume. Você teve esse filho porque quis. Porque eu cansei de falar para você
que eu não queria filhos. E você, então, arranjou esse filho, agora você cuide dele. Olha, sua família inteira me deu força. Eu vou ter meu filho, resolvi que vou ter de qualquer maneira. Não havia ultrassonografia, não havia nada naquela época, embora fosse 1965, por aí, 66. E ela, então, teve o neném. Era uma menininha. A mãe dele foi vê-la, esse irmão foi vê-la, levou, esse irmão deu todo o enxoval para o bebê. Aquele carinho, aquela ternura, pegava a menininha e cantava para lá e para cá com a menininha no colo. Aí o pai, curioso, quis ver a menina. Ficou curioso, afinal era filho dele. Ele queria saber como era a carinha daquela menina enjeitada. Chegou lá, esse rapaz morreu de amores pela menininha e falou, olha, eu vou fazer uma puxada na casa da minha mãe, porque a casa era dele, desse irmão mais velho. Vou fazer uma puxada e nós vamos casar e morar lá. É só o tempo dessa casa no fundo do quintal ficar pronto. Assim fizeram. Ela era professora, ela esperou aquele período, fizeram a casinha, casaram. Mas ele sempre acusando o irmão. Você me obrigou a assumir essa paternidade. Eu falei assim, mas não foi uma boa coisa? Foi uma boa coisa. Esse rapaz namorava há 8 anos uma moça, era uma paixão enorme. A mãe falava, Shirlene, eu nunca vi beijar tanto na minha vida. Eles não ficam um minuto sem beijar, é um escândalo. Tem 8 anos, Shirlene, é uma paixão. Ele só fica alegre, feliz quando está perto dela. É uma coisa assim de impressionar. E eu falei, mas por que eles não se casaram? É porque estavam esperando, ela queria fazer um enxoval direitinho, ela era de uma família mais humilde. Ele também ganhava bem, fazia muita caridade com o dinheiro que ganhava, fazia parte de 3 centros espíritas, mas ele, na verdade, ele estava esperando ele morava com a mãe, ele queria poder alugar uma casa, dar conforto para ela. Estavam esperando. Mas aí aconteceu. Não se sabe como, porque eles eram muito prudentes. Não se sabe como ela engravidou. Quando ela engravidou, esse rapaz falou, mas como você fez isso comigo? Como você foi fazer isso comigo? E ela disse, aconteceu, eu não tenho culpa. Foi de Deus, porque eu não sei como isso aconteceu. Mas não é possível. Você sabe que eu não quero morar com a minha mãe? Eu não combino com meu irmão mais velho. Como eu vou ficar aqui? Eu tenho um quarto minúsculo aqui. Eu não posso, você ainda está fazendo enxoval. Eu ainda quero alugar uma casa e comprar tudo para pôr dentro dessa casa. E ele já tinha comprado algumas coisas que eram assim essenciais, como fogão, geladeira, essas coisas mais básicas ele tinha comprado. Mas aí, quando ela falou que estava grávida, com 1 mês, ele foi com ela ao médico. E o médico explicou para eles, com gravuras, qual era a evolução. Ele falou assim, eu quero saber qual é a evolução da criança. Aí, um médico muito atencioso, foi descrevendo, mostrando para ele em gravuras todo o desenvolvimento do feto. E eles dois ali, ela achando que ele já estava aceitando, porque ele estava carinhoso, eles estavam tendo um relacionamento íntimo, tudo bem. Mas quando o médico acabou de mostrar como era a evolução da criança, principalmente menino, que se
formava mais depressa do que a menina, aí o relacionamento dele começou a esfriar com ela. Ele já não a beijava tanto, não saía às vezes com ela, mas mesmo assim passou a cortar essas saídas, passou a não ter muito carinho por ela e sempre falando, por que você fez isso comigo? Até que ela ficou com 3 meses, ela falou, sabe quanto tempo você não me faz um carinho? Sabe quanto tempo você me deixa sozinha? E ele falou, agora você tem 2 enxovais para fazer, né? O seu e o do bebê. Qual que você vai fazer primeiro? Claro que é do bebê, porque é quem vai precisar primeiro. Mas ele aí falou para ela, olha, eu vou me afastar de você. Vou lhe confessar que eu não suporto ver mulher grávida. Eu sinto mal. E ela falou, mas como? Você fez sua mãe adotar uma criança que nem era sua. Fez seu irmão assumir a gravidez da sua cunhada. E agora o seu filho, você não quer assumir? Não, eu vou assumir meu filho. Eu vou dar meu nome, mas eu não quero ficar com você durante o período em que você estiver grávida. Se você tiver um parente fora daqui, eu até prefiro que você vá, porque senão eu vou tomar horror de você. Horror! Porque enquanto a minha cunhada esteve grávida, eu não fiquei na casa da minha mãe. Você pode perguntar para ela. Eu só fui ver o bebê depois que o bebê tinha mais ou menos uns 2 meses. Foi mais ou menos o período em que o médico disse que a criança que a minha mãe adotou e foi abandonada na nossa porta tinha. Quando a criança está assim, mas quando a criança nasce, eu tenho horror. Não posso ver um umbigo de criança, nada, eu tenho pavor. Eu vou tomar horror de você. Tenha esse bebê e depois, aí sim, eu assumo o bebê. E ela falou, eu nunca vi monstruosidade igual. Você é espírita. Como você faz uma coisa dessa? Como você é capaz de fazer isso comigo? Ter horror de mim? Falou que tem horror de barriga. Não, eu passo de cabeça abaixo quando eu vejo que tem mulher grávida. Na avenida que eu vou, eu passo de cabeça abaixo. Eu tenho horror. Horror daquele abdômen volumoso. Eu tenho horror. Então, você vai para a casa de um parente seu, pede licença. E essa moça pediu licença falando que tinha uma gravidez de risco e realmente foi para uma cidade de interior de São Paulo e lá, sozinha, ela viu a barriguinha dela crescer. Uma vez, a mãe dele e a cunhada foram visitá-la nessa cidade. E ele perguntou, como é que ela está? Ah, ela já está bem gordinha. Aí ele correu para dentro do quarto, ficou o dia inteiro sem almoçar, sem sair do quarto, só foi sair no dia seguinte e foi para a rua. E na rua ele ficou. E sempre a avó tinha contato com ela por telefone. E ela dava o que estava sentindo, aquela coisa toda. No dia em que estava para ter o neném, que ela começou a passar mal, ela telefonou, ó, estou indo para o hospital. Ele saiu de casa e dormiu na rua. Aí a mãe falou, ela tendo as dores para ter o filho e ele na rua. Quando ele chegou de manhã, a mãe falou para ele, filho, pelo menos você é espírita, deveria estar fazendo uma prece. Eu que sou católica, eu fiquei fazendo prece para que tudo corresse bem. Agora você é que é espírita, que diz que é tão caridoso, que ajuda tanta criança. Logo você é que sai.
Eu andei, mãe, a noite inteira. Porque eu senti um mal tão grande, mãe. Um mal-estar tão grande. Uma coisa tão absurda. Que eu andei a noite inteira. Olha meus pés. E a mãe olhou os pés dele. Estavam cheios de bolha. Bolhas arrebentadas. Os pés em chagas. E ela virou e falou, mas seus pés estão como os pés de São Francisco. Cheios de bolha de tanto andar a pé. Aí ele falou, meus pés são puros como os pés de São Francisco. Ela falou, puro não, meu filho, porque São Francisco não teve filhos. E se ele tivesse um filho, eu acho que ele assumiria. Aí ele ficou o dia inteiro dentro de casa. À tarde, a mãe levou um prato de comida, ele pegou o prato de comida, tirou no chão. Saiu brigando, xingando. A sobrinha foi abraçar a perna dele, a menina que ele criava como adotiva, foi abraçar a perna dele, ele deu um pontapé, jogou elas longe. Ela falou, meu filho está ficando louco. Está louco. Ele está, como dizem os espíritas, obsidiado. Só pode. E essa mulher, essa senhora, contava, e banhada em pranto, mal saíam as palavras. E ela falou, Dona Shirlene, olha, essa mulher, depois que ela teve o filho dela, ele que tomou tanto horror dela, ela tomou horror dele. Horror dele. E ela teve um menino que era a coisa mais linda do mundo. Eu só vi ele uma vez, que eu fui em visita lá, eu com minha outra filha, porque a outra que tinha ido comigo a primeira vez estava grávida pela segunda vez, já morando no fundo da casa. Aí ele passou a morar na oficina de um amigo dele, num quartinho da oficina, para não ver a cunhada grávida, não ter que ver a cunhada grávida. E ela, então, foi ver, eu vi só uma vez meu neto, porque, infelizmente, nesse período todo, um rapaz que deu muita assistência e que era uma pessoa espírita muito dedicada, que deu assistência a ela, ele acabou falando com ela, olha, eu convivi esse tempo todo com a sua dor, com você, com seu filho, e levava tanto presente para a roupinha. Eu já amo essa criança como se fosse minha. Se você me aceitar, nós vamos casar, um casamento simples, e eu vou ser o pai do seu filho. Ela falou, mas eu tenho que primeiro conversar com ele. Aí ele falou, olha, eu acho que você não tem que conversar com ele. Ele não deu assistência a você. Ele te rejeitou. Ele pediu para você sair da sua cidade. Eu acho que você deveria não falar nada, absolutamente nada. E depois da criança registrada, ele que se vire. Eu acho que ele não vai vir atrás de você. Se ele não ver até hoje, ele não vai vir procurar você. Acontece que esse moço assumiu o bebê dela. Foi aquele pai, foi a mão que segurou na mão dela quando ela estava sentindo as dores do parto. Foi aquele que deu ajuda, era aquele que chegava com as coisas, com um bichinho de pelúcia. Quando nasceu aquele menino lindo, ela pôs o nome dele, pôs Júnior, e casaram-se e ele registrou a criança. Registrou a criança e esse homem, nem a família, nunca mais procuraram a moça. Ele, principalmente, falou, ela deve ter ficado na maior orgia com ele esse tempo todo. Senão ele não ia assumir. Quem sabe se esse filho nem é meu, é dele.
porque ela viajava tanto para a casa dessa tia. É possível que o filho nem seja meu. Para ele não ter aquele complexo de culpa por ter rejeitado o filho, e para a família que achou estranhíssimo, 60 dias depois ela está casada com outro. Então ficou a grande interrogação. Os dois sabiam, a família sabia, mas quem mais precisava saber? Ninguém. Mas essa mulher, ela ficou com uma amargura dentro da alma. Alguma coisa, mesmo que falassem que o filho não era dele, alguma coisa dentro dela falava, é dele, é do meu filho, eu tenho certeza. Ela tinha uma conduta cristalina, era amor demais para acabar com uma gravidez assim. E aí veio a grande pergunta. Esse filho seria inimigo desse pai de vidas passadas? Esse pai que recusou a gravidez teria sido um abortador? Porque ele tinha pavor de médico. Ele não ia a médico de forma nenhuma. Ele não entrava em um hospital que ele passava mal. Ele vendo sangue, ele desmaiava. Então, será que ele não foi um grande abortador? Foi a primeira coisa que eu pensei. Mas como a mulher tinha marcado a entrevista com antecedência, e quando marca em outra cidade, eles fazem o levantamento da programação kármica, eles já tinham feito esse levantamento. E o doutor Bezerra falou, você está pensando, minha filha, como a mãe está pensando, que possivelmente, embora ela seja católica, ela está pensando que o filho dela foi médico pela rejeição que ele tem por médico e medicina, como também pela não aceitação de mulheres grávidas, ele deve ter sido um médico que fez muito abortos. Eu falei, é o que tudo indica, né, doutor Bezerra? É o que tudo indica diante dos fatos. E ele falou, os fatos enganam. Nós temos que ir além das aparências. Esse homem foi um marajá na Índia, um marajá poderosíssimo, detestava os párias. Ele mandou vir da Inglaterra uma carruagem super equipada com 4 cavalos bretões. Cavalo bretão é aquele que tem as patas bem grossas. E ele, então, andava naquela carruagem aberta para que todos vissem, com um enorme rubi no dedo, todo vestido de cetim. Ele passava, ignorando a fome, ignorando a miséria, ignorando aquelas mulheres que já traziam filhos e filhos, todo ano um filho, todo ano um filho. E ele passava em um dia em que um homem empurrando uma carroça assustou os cavalos. Tinham 2 mulheres grávidas e muitas crianças. Tinha um bando de crianças reunidos numa rua em que ele tinha que passar. E os batedores na frente, que iam andando, eles falavam, abram caminho para o Marajá, abram caminho para o Marajá. E o cavalo ia a trote lento, para ele ser visto, aplaudido pelos párias que tinham fome, mas que admiravam o poder, que admiravam a riqueza, que admiravam aquele homem impiedoso, que não tinha nenhuma fibra dentro da alma para ver a dor dos outros. E os cavalos se assustaram, atropelaram as crianças
e pegaram essas duas mulheres grávidas e com as patas, os ventres delas abriram e os bebês saltaram do ventre. E elas ainda custaram para morrer, socorridas com hemorragia interna. Por coincidência, todas as duas mulheres, levadas pelos homens, não se sabe como, com aqueles bebês expostos na barriga, foram levadas para atendimento médico. Ele voltou para o seu palácio, o Marajá. As patas dos cavalos bretões, cheios de sangue. E ele disse, são párias. São párias. Como se párias, como se gente pobre, humilde, não tivesse o mesmo sangue que corre na veia dos marajás. Não tivesse também câncer, não tivesse também cegueira, não tivesse também fome, dor, frio, e não tivesse um coração para amar seus filhos. Ele tinha muitos filhos. Ele precisava ter uma grande descendência. E sua mulher todo ano tinha um filho. E ele, o Marajá Todo-Poderoso, estava lá com a sua prova. O horror que aconteceu não abalou ele. Párias para eles não representava gente. Atropelar um cachorro como atropelar um pária era a mesma coisa. Mas existe a lei da justiça divina, a ação e a reação. E ele que custou tanto para resolver se casar, 8 anos com essa jovem, 8 anos de amor intenso. Ele falava em ter filhos, sim, com ela, escolhia ter nome dos filhos. E, no entanto, quando o filho chegou, ele teve essa reação doentia. Por quê? Voltou o passado. A culpa havia sido dele? Não. Os cavalos se assustaram. Ele correu o risco também de cair da carruagem e ter morrido. Ele correu esse risco também. Mas acontece que aquela cena de ver aquelas mulheres com aqueles fetos ficou de tal forma gravado nele, pela insensibilidade dele, que ele, ao renascer, no plano espiritual, sabendo do que ele havia feito, ignorado o quê? A miséria. Porque ali não morreu só 2 mulheres grávidas. Naquele instante morreram várias criancinhas que ficaram destroçadas. E ele, indiferente, não procurou a família, não quis saber quem era. Ele foi para o seu palácio. No palácio dele ele estava resguardado de tudo. Mas não estava resguardado da morte, que chega também para Marajás. Não estava resguardado de doença nos seus filhos, que também chega para filhos de Marajás. E no plano espiritual, ele, que espírita, se sentindo tão caridoso, ajudando muito as crianças, ajudando orfanatos, ele trazia a marca profunda na sua alma, que com a sua família constituída, poderia ter deixado de existir. Ele poderia ter superado isso, mas ele não teve força para superar. Foi profundamente desumano para com essa jovem. Mas essa jovem gastou todos os beijos que tinha, todo o amor, todo o carinho para aquele rapaz solteiro que nunca tinha gerado um filho, mas que foi capaz de acolher de alma e coração o filhinho dela. E de vez em quando, a avó telefonava. Como que está meu neto? Muito bonito, muito inteligente e adora o pai. Adora o pai.
E assim deixaram. Essa senhora disse: será que meu filho não vai se casar? Será que ele não vai ser feliz um dia? Eu queria, olha, parece uma coisa impressionante, eu tenho muitos netos, mas eu queria um neto dele. E aí fomos saber que ela era a mãe do Marajá, que voltou novamente para sustentá-lo naquela prova dolorosa, para fazer mudar toda aquela situação, mas ela também deixou passar. Ela queria uma explicação para o comportamento do filho e teve essa explicação. Essa explicação chegou para ela e ela chorou muito. Será que eu posso falar para ele? Eu falei, de acordo com as reações dele. Primeiro pergunta se ele quer saber o que ele foi como Marajá. Depois você conta. Acontece que eu estou contando para vocês uma história que eu não sei qual foi o fim dela. Não sei se essa mulher contou para o seu filho que ele foi Marajá. Não sei se ele aceitou. Não sei se ele se casou, porque nunca mais essa senhora voltou. Ela mora em São Paulo, mas nunca mais ela voltou. A amiga dela voltou várias vezes. Eu falo, como está lá aquela senhora? Ela falou, olha, ela está muito doentinha. Tudo indica que ela não vai ter muito tempo de vida. E eu falei, e o filho dela? Ela falou, não conheço. Eu só conheço ela. Não conheço a família dela. Então eu fiquei sem resposta e perguntei, doutor Bezerra, qual foi a história? Como terminou essa história? Minha filha, isso não te compete saber. Deixa de ser curiosa a respeito da vida dos outros. Eu já te contei o que você precisava saber. Agora, a vida traça seus rumos e não te compete saber mais nada do que você já sabe. E vocês, então, aí também vão ficar. Não foi uma vingançazinha? Não foi? Foi sim, porque nem eu nem vocês vamos saber o que foi que esse rapaz fez da vida dele. Mas nós sabemos o que nós estamos fazendo da nossa vida. Para você que está doentinho, doentinha, quase todos somos espíritos doentes. Guardamos paixões, mantemos opinião arraigada, dominamos corações, espezinhamos sentimentos, conservamos animosidades, iluminados pela claridade divina, escondemos o sol da crença por detrás da nuvem da dúvida. Tocados pelo amor universal, em mensagem vigorosa, dilatamos a força da ociosidade, intrigando, invalidando esperanças, lutando pelo egoísmo em construções vulgares do prazer pessoal. Fascinados pelos altos cimos, ainda sonhamos com a terra lutando pelos seus poderosos comandos. Fraternistas, dirigimos consciência sob o relho de palavras, atos ou pensamentos hostis. E quantas vezes eu tenho visto isso? Pessoas vergastadas sendo agredidas por palavras do Evangelho, como se o Evangelho tivesse sido colocado em seus lábios para ferir e não para consolar. Somos quase todos espíritos doentes, mas a semente que se recusa a morrer não enseja a árvore oportunidade de viver. A água que se não submete não movimenta dínamos que beneficiam a vida. O trigo que se obstina ante o esmagamento não favorece a oportunidade ao pão. Da tua enfermidade surgirá a morte da forma para crescimento da fagulha de luz de que és constituído. Ninguém te pode acusar por trazeres a lama de ontem e o lodo de hoje nos pés transformados em feridas. Sem o sulco que a dor rasgou em teus tecidos, o avanço teria sido impossível. Sem a enfermidade, a esperança não teria razão de ser. Sim, somos espíritos doentes,
quase todos caminhando para Jesus, que em se fazendo embaixador da verdadeira vida, trocou as excelências do seu reino para buscar-nos e, doando-se a todos, espírito em jornada, fez-se o pão da vida para alimentar-nos na difícil trajetória da evolução. Da nossa irmã Joana de Ângeles. Um dia especial para todos vocês. Fiquem com Deus. Eu amo a todos com intensidade, da luz que nos ilumina, da fé que nos consola, da esperança que nos faz avançar. Meu beijo!